Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Muito bem, para quem veio na quarta-feira passada, nós falamos dos feitos de Eliseu e do poder de um homem a qual Deus operou como um restaurador de vidas. E aí tinha mais uma coisinha para falar e o tempo fez e não houve tempo. Mas é muito importante porque eu queria contrastar alguma coisa, mas nós iremos falar hoje do tema de restauração, mas também aonde nós iremos perceber que algumas questões na vida das pessoas, elas não foram destruídas pelo devorador, pelo cortador, pelo destruidor. Elas são oriundas de coisas as quais nós fazemos erradamente, por escolhas erradas, e tomamos posições erradas. E aí nós vamos então, mais um passo, aprender aqui com a palavra de Deus, para a restituição da nossa vida e para não haver erros de perdas em nossa vida, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1, a seguir. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Leiam comigo: ele o restauraria da lepra. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para te adorar e para declarar, ó Deus, que Tu és Senhor que age em nossas vidas e que Tu és o Deus que restaura todas as questões. Tu és o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Tu és o Deus idealizador, o único Deus criador, que não precisa copiar nada. Tu pode chamar pela grandeza do Teu cérebro, Pai, pela Tua capacidade de criador que somente o Senhor tem, coisas que não podemos imaginar, sondar, o Senhor pode chamar à existência, não somente a capacidade de gerir algo em sua mente, mas também de fazer com que algo seja, meu Deus querido, formado do nada, pois Tu és Deus poderoso. Então estamos aqui reunidos para te adorar e para clamar, ó Deus, restitui, ó Deus, tudo aquilo que foi perdido, ó Pai, durante os anos, aquilo que foi perdido na família, perdido nas finanças, na saúde, no espiritual, ó Pai, de cada uma das vidas que aqui estão, que nós estamos clamando ao Senhor, a restituição, ó Pai, sobre as nossas vidas. Não há um Deus que é morto, não há um Deus que não pode responder, mas é um Deus que ao terceiro dia ressurgiu e venceu o império das trevas, a morte e o inferno, e hoje tem em suas mãos a chave do inferno. Tu és, meu Deus, sobre todas as potestades e principados, Tu és dominador sobre tudo, por isso nós clamamos a Ti a restituição sobre as nossas vidas, a nossa família, sobre os nossos projetos e planos. Venha, meu Deus, em nome de Jesus restaurar. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. A verdade é que eu queria ler todo o capítulo 5, mas daí já ia dar 9 horas, não é? Então nós vamos pular algumas partes. Mas eu vou fazer essa história de uma maneira rápida para que a gente possa entender e para que a gente possa tomar algumas atitudes necessárias, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós olhamos para ela,
e aceitamos a sua palavra e vivemos em sua palavra. Se nós vemos a igreja, levamos a Bíblia para casa, colocamos ela no guarda-roupa ou na estante, lá ela fica, não assisto nada que é de Deus, não leio a Bíblia, não busco aplicar aquilo que eu aprendi na Bíblia, então ela não pode iluminar meu caminho. Uma lâmpada só ilumina os seus caminhos e ilumina os seus pés se você a acende e se você a usa. Jesus mesmo fala: o que adiantará o candeeiro ou a luz estar debaixo de uma cama? Para nada serve, ela precisa estar colocada em um lugar onde ela possa expandir. E em nossa vida é a mesma coisa, exatamente igual. A Bíblia, para que ela nos ilumine e nos dirija, ela precisa estar em nossa mente, vivendo ela, entendendo os seus princípios e andando em seu caminho. Amém? Então veja, entenda que interessante. Naamã, capitão sírio, um homem poderoso, um homem que talvez abaixo do rei da Síria, debaixo do rei a qual ele era chefe do exército sírio, ele fosse quase como um governante, porque ele era um homem fera mesmo, era homem com H maiúsculo, era o tipo de comandante que ia para as batalhas e não ficava tremendo atrás das fileiras e dizia: olha, vai lá e luta essa batalha. Não, ele ia lá e dizia: ó, quem está comigo? Eu estou, então vamos. E ele ia na frente. Era alguém a qual a Bíblia chama de homem valente e um homem valoroso, a qual o rei da Síria olhava para ele e tinha confiança nele. Porém, nem toda a glória, nem todo o saber, nem mesmo tudo que ele tinha financeiramente, nem todo o prestígio, tudo que ele possuía era nada, porque ele era leproso. Era um homem que a gente não sabe onde essa lepra tem atacado, mas não importa, era sabido que ele era leproso. Então todo esse prestígio não deu em nada. Porém, em uma das suas batalhas, em uma das suas investidas ao povo hebreu, eles vencendo a batalha, eles trouxeram cativa uma filha de Israel, uma jovem, não sei se tinha 10 ou 12 ou 15 ou 20, mas era uma jovem, a qual vendo o desespero e a amargura e a dor e tudo que aquele homem passava, possuindo tudo e não tendo nada, ela se intromete, entre aspas, e diz: ah, minha senhora, se este meu senhor fosse até Israel, ou até o profeta de Samaria, ele certamente lhe restituiria da lepra, ou seja, lhe restauraria a saúde, ele traria a carne como ela era antes, ou seja, sua carne estava podre, caindo aos pedaços, branca, apodrecida. E essa menina, vendo a agonia da sua patroa, ou da sua senhora, porque ela era escrava, e a agonia de Naamã, ela então diz que havia uma maneira de ser curada. E essa maneira seria Naamã se apresentar ao profeta, o homem de Deus que estava em Samaria. E aí nós vamos pegando algumas questões. Nós vemos que ele perdeu a saúde, estamos falando de restituição, e a palavra é bem clara em dizer: olha, este homem lhe restauraria ou lhe da lepra, e nós vemos mais para frente que ele teria a sua carne restaurada ou restituída. Então nós podemos sempre que olhar para a Bíblia, olhar isso em nossa vida. Perdemos algo, não estamos com lepra, não perdemos a carne. Mas existem pessoas que perderam a família, que perderam a vontade de viver, que perderam a autoestima, que perderam seus filhos, que perderam a direção da sua vida, estão em amargura, estão em depressão, estão debaixo de efeito de drogas, estão debaixo de várias coisas as quais perderam. E é necessário que ele seja restaurado. Amém? Restauração. Então o princípio disso aqui é o anúncio de que há alguém que pode fazer alguma coisa por você ou por mim, que há alguém que pode transformar, e essa menina bem sabia. Ela não estava indicando que o profeta tinha o poder, ou que poderia fazer uma poção mágica e dar para ele. Ela estava sabendo que Eliseu era o homem de Deus, e que quando ele orasse, ou que ele determinasse algo para que Naamã fizesse, Deus poderoso agiria nele. Amém? Então aí nós temos o quê? Alguém que indica, e nós precisamos ter alguém que recebe a indicação. E através da fé, este homem então resolve empenhar uma caminhada e fazer algo para que inicie-se na vida dele uma restauração. Porque é óbvio, ele era servidor de Rimon, que era um deus assírio. Rimon era o deus da chuva, das tempestades, e mais para frente, depois que nós lermos, nós vamos ver que ele se prostrava a este deus e buscava este deus. Quantas vezes Naamã não foi lá ao deus Rimon e se prostrou e pediu ao seu deus de pedra ou de pau, sei lá o que era, e pedia: Rimon, me cure, livre-me das lepras, livre-me deste mau cheiro, me livre.
e muitas vezes não houve resposta, procurou os curandeiros, tomou as garrafadas, fez os benzimentos, tudo que a Síria possuía para livrar a vida de Naamã, ele fez. Como era alguém guerreiro, alguém que tinha poder e conhecimento, andava as nações, os continentes, ele certamente procurou curandeiros, médicos, poções e tudo que você pensar, deuses, magias, tudo sem nenhum êxito. Todavia ainda ele não havia procurado um Deus, que era o Deus de Israel, amém? Ele não tinha ainda tido contato e nem mesmo tinha buscado um profeta ou alguém que tinha o poder do Deus de Israel sobre a sua vida. E ele então tem fé para fazer isso. E muitas vezes nós temos fé, Deus, olha, eu estou com um problema aí que é horroroso, e eu preciso de restituição, e ouvi dizer que há uma campanha, que tem isso, aquilo, outro, ou um pastor, ou se eu ler a Bíblia, então eu vou fazer. E é interessante que nós nos dispomos, enquanto ainda está fácil, nós nos dispomos. Porque aqui não há muitas coisas a se pedir, porque a menina diz, se o meu Senhor tão somente se apresentar ao profeta. Então ele falou, vou fazer algo. Ele vai e pede ao rei, depois você vai ler todo o capítulo aí, versículo e tudo mais, capítulo 5. E aí o rei, ele chega ao seu rei e diz, olha rei, eu gostaria de ir até Israel, até Samaria, um profeta lá, e ele vai me curar. Então pegue algo. O rei lhe deu talentos de prata, lhe deu talentos de ouro, o rei lhe deu roupas, lhe deu muitas coisas para que ele levasse, e se houvesse este homem, para que a cura fosse efetivada, ele daria para essa pessoa. Então ele creu, mas ele creu de uma maneira fácil. E nós, quando vemos buscar a Deus, nós queremos e desejamos igual a Naamã, fácil. Eu vou à igreja e eu vou fazer 7 dias de campanha, e no final de 7 dias de campanha, ou seja 2 ou 3, ao final a minha restituição estará nas minhas mãos e pronto, não preciso fazer mais nada. Fala para o seu irmão, não é bem assim. Fala para ele, entendeu? Porque tem gente achando que é simples, eu vou para a igreja, o pastor vai pregar, ele vai orar e a restituição vai chegar. Irmãos, é óbvio que Deus pode fazer milagres instantâneos, Deus tem o seu tempo determinado para fazer determinadas coisas em nossas vidas, para provar nossa fé, mas a regra que nós temos visto é que Deus sempre pede algo e sempre espera algo para operar em nós. Então, é a fé, ou uma forte convicção, ou uma pessoa que não abandone o caminho, uma pessoa que permaneça, que prevaleça, Deus espera. Então, pulando um pouco aqui, ele se apresenta ao rei de Israel. O rei de Israel fica doido porque ele teve medo, porque pensou que ele queria brigar com ele. Mas no versículo de número 7, a Bíblia mostra que o rei de Israel rasga suas vestes e pergunta, sou eu Deus? Posso eu matar ou vivificar? Por que envia a mim para restaurar de sua lepra? Notai e peço-te, vede que busca ocasião contra mim. Ele pensou que o Naamã foi lá porque ele não poderia ser curado e ia começar uma guerra com ele. Todavia, Eliseu, o homem de Deus, escutou falar isso e pediu, olha, pede, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Verso de número 8. Verso 9, assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restaurada, e serás, que diz aí? Purificado. Até parece tema de campanha mesmo. Vai lá na igreja, vai 7 reuniões, vai 7 quarta-feira, e a hora que acabar 7 quarta-feira, tá jóia para você. Aí a pessoa pega, beleza, tá bom, 7 quartas, jóia, mas nada, que barato para Deus restaurar minha vida, tá tranquilo. Então, quando ele chega à porta dele, ele dá uma palavra, e a Bíblia diz que ele nem mesmo atende o oficial do rei, nem mesmo vai lá conversar com ele, enfim. No versículo seguinte, nós vemos que, no versículo de número 11, porém Naamã, que diz aí, se indignou muito, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por se ir em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra. Diga assim, Naamã estava aguardando o extraordinário.
Naamã estava esperando que ele saísse como um pajé sei lá, da tribo dos caimãs lá, com um cocar enorme, com um chocalho na mão, com um chocalho na perna, com uma galinha de arruda, e oh Senhor Deus. Ele falou: oh, rapaz, o cara, eu estava aguardando que ele viesse fazer um voodoo doido aqui em mim. É o que ele estava esperando, que o homem ia mover céu e terra, jogar terra e fazer fumaça e não sei o quê. E agora o cara vem e fala para mim banhar no Jordão, sem fazer nenhuma tripulia, porque curar lepra é óbvio que ele tinha essa noção e já estava inserida em seu ser, que era necessário para uma grande cura ou para uma grande restauração, algo extraordinário. Ele esperava isso, porque em outros lugares que ele passou, e é óbvio que ele passou, a Bíblia não diz, mas é lógico. Quando nós estamos doentes, nós começamos, e se a doença é pouca, então, em primeiro lugar, farmácia e analgésico. Segundo lugar, dependendo da doença, o cara pega e vai lá no farmacêutico, diz: dá uma olhada, tem um negocinho aqui, aí não está legal, se ele tem aí ele vai naquele médico do postinho. O médico postinho, ele sempre dá sal de fruta e 3 gotinhas de açúcar, na maioria das vezes, não é nada, ou é depressão. Meu Deus, sangue de Deus tem poder, está em pó esse negócio. Então, aí, se a coisa começa a agravar, ele começa a buscar, e quando ele percebe, ele vai para um especialista, ou vai para outro, junta dinheiro, vende seus bens e vai indo. Naamã tinha dinheiro e bens, ele não vendeu, e ele foi buscando. Quando ele teve a notícia lepra e incurável, essa mancha que saiu em seu corpo lhe apodrecerá a carne, e você morrerá de lepra, podre. Então ele já não mais busca medicina, ele já não busca mais o que é conhecido. É óbvio, os seres humanos são assim. Se eles têm a direção de Deus, vão buscar a Deus e aguardar em Deus. Se eles não têm a direção de Deus, vão para a feitiçaria, vão para o sobrenatural, para o oculto, para a magia. Então ele já tinha com certeza procurado, porque era um homem de posse, bem relacionado, já servia a deuses estranhos. Então ele sabia que para que aquela lepra fosse curada, um ato extraordinário. Só que Eliseu não fez nada extraordinário. Eliseu lá lavando o seu pé na banheira, diz: avisa lá para ele no Jordão, dá 7 mergulhos. Então ele indignou, porque ele esperou algo. E graças a Deus, Naamã tinha alguém que tinha um conselho sábio. E quando eles estavam indo embora, ele disse que ele tinha rios melhores do que o Jordão. Que ele tinha em sua terra rios que eram, no verso 12 ele diz assim: olha, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi indignado, e se foi com indignação. Então houve conselheiros. É bastante importante ter amigos fiéis e pessoas de conselhos bons. Diga para o seu irmão: seja um bom conselheiro. Sabe, irmãos, que um bom conselheiro pode nos livrar de fazer grandes besteiras? Uma esposa bem conselheira é uma bênção, um marido bem conselheiro é uma bênção, um homem de Deus bem conselheiro, um amigo conselheiro de Deus é uma bênção, porque tem umas pessoas que os conselhos nos matam. Porque em um momento de agonia, se o conselho for mal, a pessoa já está meio pirada, meio doida, ela toma o conselho mal e ela destrói tudo. Isso é um problema. Mas havia bons conselheiros e eles disseram: meu Senhor, nós já andamos tanto, nós já viemos de tão longe. Se porventura o profeta tivesse lhe pedido algo extraordinário ou difícil, não faria o Senhor? Esses bons conselheiros estão dizendo: ô Naamã, se ele tivesse pedido para você ficar uma noite toda, sei lá, em pé num formigueiro, que você seria curado, você não faria. Se ele tivesse pedido para você ficar rolando na neve 3 dias, você não faria. Aí Naamã ponderou e disse: sabe que é mesmo? Então se banhe, deite as águas, vá às águas, faça o que o profeta lhe mandou. E ele vai ao Rio Jordão. Então nós estamos falando de obediência. Amém, irmãos? Obediência. E não é tão fácil como se pensa. Não é só se apresentar à igreja, não é só vir ao culto fazer 7 campanhas, não é só vir aqui fazer se apresentar e ir embora. Vai se banhar no Jordão, vai ter perseverança, se mantenha no caminho, na direção, faça o que a palavra tem dito, e você precisa fazer do início ao final. É muito usada essa palavra para pessoas que têm falta de perseverança. Porque existem pessoas que começam um caminho, uma trajetória. Esses 7 mergulhos dele pode representar 7 anos de sua vida, pode representar 70 anos de sua vida, pode representar 70 semanas, 7 horas, não importa. Mas ele iniciou e completou.
Você e eu podemos até em um certo momento nos indignarmos, porque Deus requer de nós, e de todos nós pode ter certeza que Deus está requerendo alguma coisa, sempre vai requerer. Deus nunca vai parar de requerer de nós santidade, nunca vai parar de requerer de nós fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim. E aí este homem inicia um processo, passando, eu imagino que o cúmulo do ridículo, o cúmulo. Na frente dos seus servos, acho que ele entrou com o coração palpitando, sei lá se ele estava de samba canção, se ele está com a toalhinha, com a napinha, não sei. Eu só sei que ele vai e entra no rio, no Jordão, e lá estão seus servos olhando para ele, e um cutucando, falou, mas não sabia que ele é tão magro assim, olha lá, ele está feio mesmo, a coisa está brava, as vestes, e ele com aquele temor, porque nós não gostamos de estigmas, não gostamos de ser julgados, e naquele tempo ainda mostrar corpo, hoje virou a coisa mais banal que se existe, na vida das pessoas que não têm Deus. E ele tinha, mas ele foi e mergulhou nada, porque ele poderia mergulhar e a cada vez que ele levantava, olhava para a sua ferida e para a sua pele e teria talvez uma melhora. Talvez você está buscando a Deus há uma resposta há um ano e ao invés de melhorar, piorou. Quantas coisas que eu busquei em minha vida e busquei e ao invés de melhorar, piorava. As coisas apertavam mais e eu disse, mas Deus, que é isso? Parece que quanto mais você está buscando, mais está apertando. Mas não tenha medo e não te preocupa, porque quando Deus ordena, Ele cumpre. Amém? Só que o tempo é dele. Deus poderia ter falado, seja curado lepra. O profeta poderia ter dito, lepra, vá. Mas não, é 7 mergulhos, é 7 mergulhos. Segundo mergulho pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. E aí nessa sequência de mergulhos, até o 6º mergulho, a Bíblia não mostra que a sua pele foi se restaurando. A palavra de Deus não está mostrando que a cada mergulho a ferida ia sumindo. A Bíblia só está mostrando que ele desceu e mergulhou no Jordão, no versículo de número 14, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Amém? Ah, pastor, mas 7 vezes é fácil. Será que não tem um desses para mim aí, mergulhar 7 vezes, ou fazer alguma coisa para minha bênção chegar? Irmãos, os tempos são outros. É óbvio que Deus às vezes pode colocar algum caminho, algum propósito em nossas vidas. Mas o tempo de Deus é perfeito e a ordem de Deus será cumprida e nenhuma das palavras que Ele disse cairá por terra. Tudo que Ele tem prometido a nós se cumprirá. Palavras de bênçãos, de restituição, de cura, de libertação, de transformação. Este homem permanece fiado, ou seja, confiando na palavra do homem de Deus, e a 7ª vez que ele desce a água, ele se levanta, e a Bíblia faz uma declaração fantástica, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Diga graças a Deus. Perseverança, foco, fé, pagar preço. Não estou dizendo a você que algumas coisas que Deus colocar em seu coração, ou em ministrações, ou que o Espírito Santo lhe trouxer, possam parecer muito lógicas. Mas se Deus colocar e você tiver certeza que não é algo carnal, mas que há uma direção de Deus em sua vida, pode ter certeza que o caminho de Deus é perfeito. Se o teu problema é algo que você está perdendo e que já buscou em todos os caminhos e todas as soluções, e você olha e diz assim, não está tendo mais jeito, e Deus tem levantado uma palavra de Deus sobre a sua vida, dizendo que Ele vai mudar a sua vida. Quando você vem à igreja e é proferido, ou seja, profetizado, ou através de mim, através dos obreiros, através do louvor, que Deus fará obras na sua vida, é a boca de profeta, é a palavra de Deus, é algo que você precisa crer e dizer, olha, está sendo dito, e eu creio, e será restaurado, vai ser mudado, e não importa, é para permanecer fiel, permanecerei. É para me manter íntegro? Vou me manter íntegro. É para me manter separado? Vou me manter. É difícil. Quantas pessoas me encontram e dizem, pastor, mas não é fácil. Eu dizer, aonde está escrito que seria fácil? Aonde nós lemos na Bíblia que o caminho do homem, da mulher de Deus é fácil? Aonde há na Bíblia isso? Não há. A Bíblia nos diz de caminho estreito, a Bíblia nos diz de ovelhas no meio de lobos, ovelhas indo para o matadouro. Mas a Bíblia também nos diz que Ele nunca nos desampararia e jamais nos abandonaria. A vitória é nossa pelo poder do Seu nome e a vitória é nossa pelo poder do Seu sangue. Quantas vezes, irmãos, nós buscamos e parece que a coisa, ao invés de melhorar, começa a apertar.
Fala para o teu irmão, Deus está atrapalhando. Diga para ele, Deus está trabalhando. Irmãos, talvez o inimigo se levante, talvez Deus solte um pouquinho a corda, mas Ele está ali para te proteger. E Ele está ali para te guardar. Ele está ali para instrumentalizar você. Quando nós somos apertados, então nós começamos, ou vamos criar resistência, ou nós vamos ter desistência. Você tem dois caminhos para a prova. Criar resistência e se tornar forte e melhor, ou criar desistência e se tornar fraco e pior. Deus nunca quer que nós venhamos ser piores. Deus quer que nós venhamos ser melhores. A prova é para nos melhorar, entendendo que é um Deus. Deus é quase como um treinador. Temos, eu não sei se passa na TV aberta, mas já provavelmente copiam tudo. Mas é o quilo a quilo. Pega uma pessoa lá de 800 quilos e põe a pessoa para malhar, para comer menos, costura a boca dela, põe ela para carregar peso. É engraçado. Mas é engraçado ver que aquelas pessoas perdem 100, 120 quilos. Tudo por quê? Porque o treinador vai lá, você consegue, você não sei o quê, e a pessoa está morrendo, vai mais um, não aguento mais. E o cara incentiva, e a pessoa que está declarando não poder mais, ela faz mais 3, 4, 10, 20 exercícios, e ao final do treinamento ela conquistou o peso correto, conquistou a sua saúde, está exuberante. Deus é assim, Ele está ao nosso lado, pode até a prova parecer que aperta, mas Ele está ao lado para te segurar, para te suprir, para te dirigir, para te abençoar e para restaurar aquilo que havia sido perdido. Amém? Então vamos colocar em pé e entender o caminho da fé, da perseverança, da resistência, entender a necessidade de andarmos a cada dia mais perto desse Deus, que Ele pode restaurar o leproso, Ele pode restaurar a saúde, Ele pode restaurar a família, Ele pode restaurar o que foi perdido. Deus pode mudar a nossa vida, Deus pode mudar a sua vida, porque Ele é um Deus poderoso e quer fazer isso conosco. É extremamente necessário que você entenda que talvez o caminho não seja tão fácil e que o meio do caminho você pode até ter alguns problemas, mas você precisa entender que Deus está no controle e a palavra dEle é poderosa. E Ele vai fazer a sua palavra se cumprir na sua vida. A palavra para a restauração. O profeta deu uma palavra de restauração e a sua carne foi restaurada. As células mortas, aquela obra maligna, aquela obra, meu Deus, que doença maldita, que corrói como câncer, apodrece a carne, foi destruída, sua pele, sua carne foram restauradas. E a Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de um menino. A obra de Deus é perfeita, muito, muito perfeita. É o que Deus quer fazer em sua vida. Talvez os 7 mergulhos sejam realmente as 7 dias da campanha, mas é que não há tempo. Mas a gente vai ver que ele tenta presentear Eliseu, Eliseu não quer, e ele diz, me permita levar terra deste lugar. Eu quero levar terra deste lugar, cestos de terra, para construir um altar para adorar Deus. Ele se tornou um adorador do Deus Todo-Poderoso que o curou e disse que só há um Deus. Ele agora não mais confia em Rimon, em nenhum Deus, mas confia no Deus Todo-Poderoso. Então veja que a fé de Naamã não se acaba nos 7 mergulhos e nem mesmo após ele ter sido curado. A sua fé ainda permanece e ele declararia para todos os povos, por onde quer que ele fosse, que quem o havia curado era o Senhor Deus todo, o único e poderoso Deus. Então não pode acabar a sua caminhada porque algo aconteceu de bom ou porque ainda não aconteceu. Nós temos que ser fiel a Ele até a morte, sempre, por toda a vida, crendo que Ele está ao nosso lado. Ele nos esforça, mas Ele também nos ajuda. Ele está conosco, Ele restaura, Ele faz a ferida, mas também sara. Deus é poderoso para restaurar o que se perdeu. Naamã não quis ter lepra. Naamã não foi mexer com algo que era lá cancerígeno ou que gerava lepra. Não, algo aconteceu. Houve um problema, talvez genético. Então não sabemos, talvez para ele não sabemos. Ele não quis aquilo, mas aconteceu. E em nossas vidas, quantas vezes nós passamos por problemas que nós não queríamos, mas aconteceu. Às vezes você não tem nem culpa, mas aconteceu. Mas e agora, o que eu faço? Busca Deus, porque Deus vai valer a sua vida, porque Deus vai lhe guardar, Deus vai lá e dar força a você. Deus tem poder para mudar essa história. Ande com Deus, viva com Deus.
para que Ele opere o milagre na sua vida, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te engrandecer nessa noite, porque o teu poder curou Naamã, meu Pai. Porque o teu poder, Pai Santo, arrancou aquela carne apodrecida, aquelas peles, ó Deus, e tudo aquilo que, meu Deus, era morte, que corria em seu corpo, tu tirou e restaurou e fez tudo novo na vida deste homem. Pai, tu transformou a vida de Naamã em um homem estigmatizado, em um homem entristecido, em um homem derrotado, ó Pai. Apesar de ter vitórias na vida material, toda a vida era derrotado, ó Deus, pessoalmente, emocionalmente, porque sabia, ele ganhou exércitos, ele ganhou nações, ele derrubou reinos, mas ele era um perdedor e um destruído, porque a lepra lhe comia a carne. Meu Deus, quantos assim se sentem? Conquistaram tudo, ó Pai, mas por dentro vivem a derrota, vivem a perda de uma destruição, vivem a perda porque se entregaram, ó Pai, a algo que lhe aconteceu. Mas, meu Deus, este homem tem um encontro com alguém que serve ao Senhor e proclama o seu nome. Meu Deus, o fato de teu nome ser proclamado sobre a vida de Naamã fez com que ele tivesse a restauração. E assim aqui fazemos esta noite, proclamamos o teu santo e temível nome, Senhor Jesus, para que toda lepra, Pai, para que tudo aquilo que consome a família, as emoções, meu Deus, a fidelidade, tudo aquilo que consome, meu Deus, o que é bom, o que é puro, seja queimado, destruído, erradicado do nosso meio e venha a ser restaurado as vidas que aqui estão, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, meu Pai. Restaura, porque nós estamos em uma campanha de restauração no nome de Jesus, e o Senhor tem todo o poder para fazer nova todas as coisas. O que foi perdido, o que foi, meu Deus querido, cortado, destruído, meu Deus, tu pode trazer a novidade e fazer total diferença, pois só tu és Deus e só tu és o Todo-Poderoso. Pai, opere-se então, ó Pai, a restauração sobre as nossas vidas para a glória do Senhor, assim como a carne de Naamã foi restaurada. Restaura, Pai, os lares, restaura, Pai, a fé, restaura, meu Deus querido, os negócios, restaura, meu Deus querido, meu Deus, o ânimo, restaura a força, levanta o abatido, ó Pai, o que não tem vigor, levanta o que está fraco, Pai, dá força, meu Pai, restaura, Pai, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Muda, Pai Santo, a nossa história, e que haja em nós, Pai, restauração poderosa e tremenda, para que o teu nome em nós venha, Pai, brilhar e ser exaltado. Meu Deus, nós oramos, te adoramos e te engrandecemos em gratidão, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e aplauda o Senhor.